povo de Deus, como vocês estão? Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre medo. E a minha pergunta do início da palavra vai ser a mesma do final. E eu quero ver se nessa pequena palavra que eu vou trazer você mudou de opinião. Então minha pergunta, qual o seu medo hoje? E no final eu vou fazer essa mesma pergunta. Amém? A nossa palavra hoje, ela vai estar em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Acompanhe comigo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e recebeu Maria como sua esposa. E não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus Cristo. José teve medo. Só que a palavra de Deus, se formos trazer todas as pessoas que tiveram medo em algum momento, nós vamos aqui ficar a noite inteira. Mas eu vou trazer alguns personagens. Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias, ele teve medo quando recebeu a notícia que teria um filho com Isabel, porque Isabel já era estéril. Mas aí um anjo do Senhor disse a ele: não tema. Maria, no livro de Lucas, essa mesma história, conta ela de uma forma diferente. E diz a Bíblia que Maria teve medo, mas um anjo disse para ela: não tema. Os pastores de Belém, depois do nascimento de Jesus, segundo a Bíblia, eles tiveram medo. E o anjo do Senhor disse a eles: não tema. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, um anjo está dizendo para você hoje: não tema. Tudo isso que nós estamos passando, todas essas provações, todas essas tribulações, assim como José passou lá atrás, o anjo disse também para ele: José, não tema. Eu digo para você como um profeta de Deus, não tema. Tudo isso vai passar, meu irmão. Assim como foi na vida de José, um inesperado chegou, o inesperado aconteceu. Maria estava grávida, mas de quem? Se ele ainda não tinha tido relação com ela. E parece que o mundo de José foi por água abaixo. Parece que todos os sonhos e projetos dele viria a dar errado, porque ela havia traído ele. Mas o anjo do Senhor disse para ele: não tema. Eu digo para você também, não tema, não tenha medo do que está acontecendo. Então, os planos de casamento, os planos de futuro, os planos de casa, de filhos, talvez na cabeça de José, ele não teria mais como realizar, porque o medo estava tomando conta da vida dele. Rapidamente a vida dele entrou em colapso. Provavelmente ele começou a ter medo do futuro, porque se ele fala que Maria estava grávida de uma infidelidade, ela morreria. E ele seria viúvo mesmo antes de um casamento, pois ele estava noivo. Tudo isso provavelmente aconteceu rápido. Assim como aconteceu comigo e com você. Toda essa situação, toda essa pandemia se espalhou muito rápido. Mas Deus diz: não tenha medo. Nós não devemos ter medo, nem preocupação com toda essa opinião pública.
Sim, devemos cuidar, mas não ter medo. Desliga um pouco sua televisão, meu irmão. Para um pouco de ouvir sobre coronavírus o tempo inteiro. Provavelmente José, quando ele soube de toda aquela situação, ele deve ter ouvido a mãe dele dizer: meu filho, não casa, ela é uma traidora. Talvez uma tia, uma prima, um parente, sei lá quem, buzinando no ouvido dele: ei, meu filho, sai dessa vida, desapega dessa mulher. Mas José não. No primeiro momento, ele decidiu proteger Maria. É isso que eu te digo, meu irmão. Proteja a sua família, proteja a sua vida, proteja os próximos de você. Mas não tenha medo. Apenas proteja, como José protegeu Maria naquele primeiro momento. Ele temeu, porque ele permitiu provavelmente opiniões de outras pessoas. Mas aqueles que estão no centro da vontade de Deus, ele não necessita temer a nada. Se você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, não tema. A voz da multidão, a opinião pública, a mídia, ela não expressa toda a verdade, muito menos a vontade de Deus. Você nunca vai ouvir no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal do SBT, sei lá de onde que você está ouvindo, você nunca vai ouvir que esse vírus é a vontade de Deus. Eles só vão dizer que esse vírus mata, que esse vírus sufoca, que esse vírus amedronta. Mas eu quero te dizer, se você estiver no centro da vontade de Deus, nada disso vai te temer. Creia nisso. Nós não devemos ter medo quando somos assolados por aquilo que entra na nossa mente. A palavra medo, ela provoca num estado emocional de perigo. E o perigo, ele entra na nossa mente, consequentemente ele causa o medo. Então nós só estamos ouvindo só o perigo, só as coisas ruins, só as mortes e mais nada. E aí tudo isso vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração, vai nos causando medo e nos afastando mais da vontade de Deus, que não é essa, que a vontade de Deus é não termos medo. José ficou com medo, sim, porque ele mandou Maria se afastar por um tempo. Provavelmente ele não se desligou dos problemas. Em vez de buscar esclarecimento, em vez de buscar provavelmente a palavra de Deus, o que tudo aquilo significaria? Os problemas tiram sono, tiram apetite, não conseguimos desligar, acordamos de madrugada pensando: o que vai ser de mim, o que vai ser da minha empresa, futuro dos meus filhos, escolas. Tudo isso vai causando assombramento, confusão, brigas entre casais, porque a vida financeira começa a se desequilibrar. Não tenha medo, não tenha medo. Eu quero te dizer que o medo afasta a fé. Se você não tem fé, o medo toma conta de você. Ou seja, o medo, ele é o oposto da fé. Ou seja, se você está com medo, é porque a sua fé está fraca. Tememos porque nós desviamos os olhos de Deus. Deixamos de olhar a vida na perspectiva de Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu te digo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus, ele é poderoso para encontrar você nos seus medos. Eu não sei o que você está passando, qual o medo que está te assolando, o que te está deixando tão angustiado hoje. Mas eu quero te dizer que ele é poderoso para mudar essa história, assim como ele foi poderoso para transformar a vida de José. José provavelmente teria um casamento simples, com Maria, filhos e mais nada. Só que Deus usou toda essa situação e hoje José, ele é conhecido pela vontade de Deus. Toda a história dele mudou. Ele foi escolhido para criar Jesus Cristo na sua infância.
Olha só como Deus muda as situações, e Deus vai mudar a tua situação em nome de Jesus. Tudo isso que você está passando, Ele vai transformar em alegria, em gozo, em regozijo lá na frente, lá no futuro. Não tema, meu irmão, não tema, meu irmão. Eu quero te dizer, lance todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todas as suas angústias nele, no Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada, eu não tenho como fazer nada por você, mas Ele tem, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele muda toda a situação, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da sua família. Minha pergunta novamente agora: qual o medo de hoje? É o mesmo medo de ontem? Não pode ser o mesmo medo do futuro. Deus é contigo, meu irmão. Ele está cuidando de você e da tua família. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai. Nós queremos lançar todos os medos que nós temos hoje, Pai, para o Senhor resolver todas essas situações, Pai. Esse medo que nos assolam hoje, Pai. Muda, Pai, essa situação. Coloque fé, Pai, em nossos corações, Pai. Transforma essa angústia hoje, Pai. Transforma tudo de ruim, Pai, que está assolando a minha mente, Pai. Que eu possa ter uma perspectiva somente de tudo que está na Tua vontade, no centro do Teu querer, Deus. Oh, Senhor, muda, Pai. Muda essa situação. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, Senhor. Nem para o pobre, nem para o rico, nem para o jovem, nem para o idoso, nem para o crente, nem para o não crente, Pai. Toda essa situação está terrível, mas eu sei que só o Senhor pode mudar essa situação. Então hoje, Pai, eu deposito toda a minha vida em Tuas mãos. Amém, Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por Tu ter me sustentado até aqui, Pai. Obrigado, Deus. Espero que eu tenha te abençoado com mais essa palavra, e na próxima semana estaremos de volta em nome de Jesus. Um beijão, fiquem com Deus.